rotação e sentido, não, melhor, sentido e velocidade só com potenciômetro. Opa, legal, muito bom. E velocidade, ó. Olha, muito bom. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, nós desenvolvemos projetos da Casa dos Jetsons. Como nós fazemos isso? Desenvolvendo projetos de internet das coisas e inteligência artificial com as plataformas de computação embarcada Arduino, Raspberry Pi e ESP32. E no projeto de hoje, nós vamos fazer um projeto com a plataforma Arduino. Lembrando que para ser um maker, você precisa ter habilidades de programação e você precisa desenvolver, na verdade, né? Para ser, você não precisa ter, não é um pré-requisito, mas você precisa desenvolver. E eu estou aqui para te ajudar. E esse projeto de hoje, controle de rotação em sentido com apenas um potenciômetro. Já imaginou? Girar e controlar velocidade e sentido de rotação com apenas um potenciômetro. Como é que faz isso? Vamos lá? Bem, controle de rotação em sentido com apenas um potenciômetro. Esse foi um vídeo que foi um pedido de um dos nossos inscritos e nós estamos aqui fazendo este vídeo. O objetivo do projeto é controlar a velocidade e sentido de rotação do motor com apenas um potenciômetro. E para isso, nós vamos precisar dos componentes que estão listados aqui. Um Arduino, um potenciômetro, uma mini ponte H, na verdade é um potenciômetro só, não é 6, tá? E um motor de corrente contínua, de preferência de 5 volts, por conta da limitação da ponte H, que é de 3 a 6 volts. E como é que nós vamos interligar esses componentes? A primeira parte do esquemático é a montagem, a interligação do potenciômetro com o Arduino. Então, a clássica ligação, onde você vai ligar as extremidades do potenciômetro, não é? Os pinos que estão nas extremidades, no GND e no VCC, 5 volts, e você vai interligar o pino do meio em uma das portas analógicas da Arduino. E nós precisamos também conectar a ponte H, a mini ponte H, com o Arduino e também com o motor. Nós vamos precisar de uma fonte de alimentação externa de 3 a 6 volts, na verdade de 6 volts, porque o motor de corrente contínua é de 5 volts, tá? E você vai conectar todos os GNDs do circuito, tanto da fonte externa quanto do Arduino, quanto da ponte H. E aqui eu vou fazer uma observação. Você pode estar se perguntando, Gustavo, se a mini ponte H ela tem um range de funcionamento de 3 a 6 volts, por que você não utiliza o pino de 5 volts da Arduino ao invés de utilizar uma fonte externa, Gustavo? Você está gastando mais componentes ali, ó, 5 volts. Em primeiro lugar, o Arduino, ele é essencial e ele é projetado, ele é ideal para fornecer sinais de controle. Então, para ele atuar controlando os componentes, controlando os sistemas e fazendo a inteligência do seu projeto, ele é ideal. Mas para fornecer potência, ele não é ideal. A não ser para para componentes que consumam pouca corrente, que tenha um consumo pequeno de corrente, que não é o caso do motor. O motor, ele consome uma corrente um pouco elevada. E se eu colocar na Arduino, eu posso queimar algumas das portas da Arduino, dependendo de quantos motores tem, de quantos componentes tem. Se você pegar cada componente que está conectado no Arduino, ele tem um consumo de corrente. Por exemplo, esse módulo, essa mini ponte H, tem um consumo de corrente. O motor tem um consumo de corrente. E quando você soma tudo, o Arduino é que está fornecendo tudo. Por onde? Pela pinagem de potência da Arduino, de 5 volts. E o Arduino ele não é projetado para isso. Módulos relés, por exemplo, também consomem uma quantidade de corrente. Então tenha cuidado ao fazer as conexões
e fazer o projeto de potência, né? Então, por isso que nós optamos por utilizar uma fonte externa para que você tenha uma segurança, uma proteção Arduino. Você interliga os GNDs de todo o circuito, mas o VCC, a alimentação, você vai fornecer de forma externa. Então tenha cuidado na quantidade de componentes que você está fornecendo, está conectando no Arduino, está alimentando pelo Arduino. Tenha cuidado com isso, beleza? Então, você vai interligar o pino IN1, aqui no pino digital de número 2, ou de sua preferência 2 e 3. No projeto eu coloquei 5 e 6, mas você pode mudar, isso é só o pino digital. E N1 aqui vai estar em um pino digital e N2 vai estar no outro pino digital. E o motor ele vai estar naquela pinagem ali, tá certo? Aí você tem duas pinagens ali para o motor A e outra pinagem para o motor B. Nós vamos conectar ali no motor A e você vai interligar o fio vermelho e o fio preto, não importa a ordem, você só vai ter cuidado com o sentido de rotação e aí você vai precisar testar. E a lógica de programação? Antes de fazer, Antes de fazer o código, é muito importante desenvolver a lógica de programação. Gustavo, por que eu preciso fazer lógica de programação antes de fazer o código? Simplesmente porque a máquina, ela segue uma sequência de instruções. Ela segue um passo a passo. E esse passo a passo precisa ser de forma precisa e de forma sequencial. E para você escrever esse passo a passo de forma precisa e de forma sequencial, é muito importante que você abstraia os detalhes computacionais e faça o seu passo a passo em formato de fluxograma para que você consiga escrever o seu código sem ter tanto esforço mental. Então, aqui é a parte de pensar. É a parte de pensar de como o seu projeto ele vai funcionar. Acredite, eu fiz essa lógica de programação. Não estou fazendo só para lhe explicar. Antes de fazer o código, eu fiz a lógica de programação. E é interessante que a lógica de programação ela me ajuda muito. Porque antes de fazer o código, eu faço o código olhando para a lógica de programação e dá tudo certo. Só tem alguns ajustes na prática ali, mas no final dá tudo certo. Então, por exemplo, a lógica de programação do nosso projeto, você vai ter o início, vai configurar os parâmetros, você vai ler o potenciômetro 1, depois você vai aguardar 500 milissegundos, depois você vai fazer uma segunda leitura no potenciômetro, não é? Então você faz duas leituras no potenciômetro. Você faz uma leitura, aguarda um tempinho e depois faz outra. Por que você faz isso? Porque você quer saber se o potenciômetro está indo em uma rotação, está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E quando você faz isso, você consegue identificar a mudança de sentido e aí isso vai ser importante. Você calcula a diferença e você pergunta, a diferença é maior que 100? Gustavo, não é para ser maior que 0? Por que maior que 100? Porque a leitura, e aqui é uma observação, não é? A entrada na lógica da Arduino, à medida que você coloca para ela fazer leituras, essas leituras elas não são constantes. Essas leituras elas sofrem variações. Por quê? Porque ela tem um ruído natural ali da porta que vai, de fato, interferir no valor. Então você precisa ter cuidado com esse ruído, porque esse ruído ele pode interferir nos valores que você está lendo. Por exemplo, por que você utiliza resistor pull-up e resistor pull-down também? Porque você não quer que as leituras na entrada digital, por exemplo, elas não oscilem, elas não variem. E você precisa fixar através de um resistor nos 5 volts, e aí é chamado resistor pull-up, ou no GND é chamado de resistor pull-down. E aí você fixa a leitura e aí você não tem esse ruído. Aqui, se eu quisesse, também eu poderia fazer isso. Mas é muito importante você ter cuidado ao fazer leituras, tanto na entrada analógica quanto na entrada digital, com o ruído. Porque as leituras elas não vêm limpas, elas têm umas oscilações. E essas oscilações você precisa filtrar no código, beleza? E é isso que nós estamos fazendo. Diferença maior que 100? Sim.
Então, se a diferença for maior que 100, aí você vai testar na prática, quer dizer que realmente você está girando o potenciômetro, não é uma variação comum. E aí ele seta uma variável no sentido horário e transforma a leitura 2 em velocidade para o sentido selecionado. Ou seja, você tem uma função map ali que vai transformar os valores da entrada analógica de 0 a 1023 a 0 a 255, tá? Então é uma transformação, além uma regra de 3 praticamente. E você imprime a velocidade no motor. E nós vamos ver como fazer o controle de velocidade com a ponte H. E depois você volta para o início, né? Você lê o potenciômetro novamente e aí o ciclo começa novamente. Se a diferença não for maior que 100, você vai perguntar, a diferença é menor que menos 100? Gustavo, por que menor que menos 100? Pelo mesmo motivo. Porque se o potenciômetro estiver girando no sentido contrário, você tem uma variação negativa. E essa variação negativa ela também pode acontecer com ruído. Então você coloca uma margem de segurança de menos 100. E aí, quando você der um giro mais forte, essa diferença entre as duas leituras ela vai ser maior que 100 ou menor que menos 100. E aí você vai ter a mudança de rotação desejada. E aí, se a diferença não for menor que menos 100, ou seja, se estiver entre 100 e menos 100, ele não faz nada. Mas, se tiver, ele muda para o sentido anti-horário e aí transforma a leitura, mesmo processo, volta aqui. E agora que nós sabemos da lógica, vamos para o código de projeto. Então, deixa eu abrir aqui o código de projeto. Então, está aqui. A primeira coisa que você vai fazer é declarar uma variável para o pino do potenciômetro, né? Então, nós vamos estar utilizando o pino A0. Você vai precisar de variáveis para armazenar o valor do potenciômetro, da primeira leitura, da segunda leitura, que eu botei início, botei fim. Você vai precisar de uma variável para imprimir a velocidade no motor. E você vai precisar de uma variável para ser como um flag, para dizer se a rotação está no sentido horário ou a rotação está no sentido anti-horário. Aqui você vai declarar duas variáveis, tá? Então aqui lá no código, né, está aqui no esquemático, né, tá pino 2 e pino 13, né? Pino 2 e pino 3. Aí você pode colocar aqui, isso aqui é besteira. É porque no meu projeto eu acabei colocando pino 5, 6, enfim. E aí você inicialização da comunicação serial em 9.600 bits por segundo. Você vai declarar o pino IN1 e o pino IN2 como output, como saída, porque você quer controlar. E aqui pode ser como entrada, input, e como saída, output. E se você quiser, por exemplo, fazer a leitura de um botão, aí você declarava como input. Se você quiser fazer a leitura de um sensor de presença, um sensor PIR, né, sensor PIR, você declarava como input. Se você quiser controlar um LED, como o pino está enviando uma informação, está enviando um nível lógico para o circuito do LED, aí você iria utilizar o quê? Output, porque está saindo o sinal. Aqui, como está saindo um sinal de controle para a ponte H, eu utilizo output. Então, essa função pmode, você tem que saber qual é a função do componente que você está utilizando. É de entrada ou de saída? É input ou output? Beleza? Então, vamos adiante. Aqui, você vai... aqui não precisa, né? Não precisa aqui. E agora, nós vamos... eu vou aqui olhar o código, olhar a lógica e olhar o código para você ver que realmente faz sentido. Ó, configurar parâmetros, eu configurei os parâmetros. Eu vou fazer a leitura 1, tá aqui leitura 1, ó. Leitura 1 aguarda 500 milissegundos. Eu botei 1 segundo, mas podia ser 500, né? Você vai ajustar isso no seu código. Você faz a leitura aqui 1, né? E aqui, primeiro lê e depois printa na tela, né? Primeiro lê e depois printa na tela. Pronto. Você faz a leitura aqui do potenciômetro 1, printa na tela, espera o tempo, faz a leitura 2, não é? do mesmo potenciômetro, printa na tela. Então são duas leituras com um intervalo de tempo entre elas. E aqui, ó,
Dependendo do valor, se é maior que 100 ou menor que 100, você vai colocar 1 ou menos 1 na variável sentido de motor. Mais 1 e menos 1. Avançando, você vem aqui, ó, sentido de rotação. Aí você imprime o sentido de rotação, vai ser 1 ou menos 1. E aqui, ó, definição do valor da rotação. Aí você vai colocar valor motor e você vai utilizar a função map. Gustavo, por que você está utilizando a função map, Gustavo? Simplesmente porque a leitura da porta analógica da Arduino, ou de quaisquer porta analógica da Arduino, tem um conversor analógico digital de 10 bits. E esse 10 bits possibilita você fazer essa divisão de 0 a 5 volts, possibilita você ter 2 elevado a 10, que dá 1023 divisões. Ou seja, você consegue ter uma resolução de 1024 divisões, na verdade, né? Vai de 0 a 1023, 1024 divisões. De 0 a 1023. Quanto maior a quantidade de bits, maior a resolução é. Sendo que tem um detalhe. Quando eu vou imprimir a velocidade no motor, eu estou utilizando uma saída PWM. Então, uma saída PWM da Arduino. Inclusive tem aqui um detalhe, né? Um detalhe aqui que, olha, eu estou utilizando o pino 5 e 6 porque eles são PWM. Então, na verdade, aqui não é 2 e 3, é 5 e 6. Então aqui, ó, pino 5 e 6 porque eles são PWM. Então, essa observação. Vamos voltar aqui para a função map. Então, a saída PWM, eu consigo imprimir valores de 0 a 255. E agora? Eu estou lendo de 0 a 1023 e eu só posso imprimir valores de 0 a 255. E agora, como é que eu vou colocar? Se eu tiver uma leitura de 600 na entrada analógica, como é que eu vou imprimir? Se aqui o limite é de 0 a 255. Você resolve isso fazendo uma conversão de escala. Então, essa é a função da função map, né? Isso é o que a função map faz. Ela converte escalas. Então, qual é a variável que eu quero colocar aqui? Né, que eu quero ler, a variável de entrada. Então, a função map ela tem uma variável de entrada, vai ser valor, pote, fim. Qual é o range dessa variável de entrada? É a entrada analógica, de 0 a 1023, né? Meu Deus do céu, 0 a 1023. E qual é o range que eu quero na saída, né, para essa variável valor motor assumir? De 0 a 255. Então, é assim que você utiliza a função map e converte escalas. Adiante, você imprime a velocidade do motor e aqui depois, ó, você, se no caso o sentido do motor for 1, você coloca aqui analog write, entrada IN1. Aí você imprime a velocidade do motor e você coloca IN2 aqui, nível lógico baixo. Lembrando que essa ponte H ela é muito simples de utilizar. Então, IN1 e IN2 controla a velocidade do motor A, e IN3 e IN4 controla a velocidade, deixa eu mostrar aqui para você, aqui ó, IN1 e IN2 controla a velocidade do motor A, e se eu quisesse controlar outro motor, eu precisaria conectar aqui IN3 e IN4, e iria controlar o motor B. E lembrando que, para você controlar o sentido, é só você inverter as saídas, analógicas. Então, se eu quero fazer com que o motor ele gire no sentido, eu coloco o nível lógico alto e baixo. Se eu quiser inverter o sentido, eu coloco o nível lógico baixo e alto. Se eu quiser fazer o controle de velocidade, basta eu estar em uma certa frequência, estar ativando, desativando, ativando, desativando, ativando, desativando, ativando, desativando a saída digital dessa porta. E eu utilizo o analog write. Por quê? Porque o analog write vai imprimir uma saída PWM. Então, ele vai estar, a gente já viu isso aqui no curso básico de Arduino, imprimindo um duplo de ciclo, né? Colocando o nível lógico baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. E o tempo que ele vai estar no nível lógico alto vai depender do valor que eu colocar aqui. E como eu coloquei a velocidade do motor, esse valor vai variar. E aí, essa velocidade que o Arduino vai estar colocando na porta digital vai variar conforme essa velocidade aqui, que eu encontrei aqui. Então, ele vai estar controlando a velocidade.
Então, basicamente, esse é o projeto, esse é o código, não é? Então, você gira no sentido, ele gira no sentido, se você girar com força, ele inverte o sentido, não é? Se você voltar, você girar bem devagarzinho, ele controla a velocidade. Ficou muito massa esse projeto, eu gostei. Foi uma sugestão muito boa de um dos nossos inscritos do canal. Vamos ver a demonstração prática do nosso projeto? Vamos lá? Bem, então aqui está o nosso projeto, tá? A fonte externa de 6 volts, então eu coloquei 4 pilhas de 1,5 volts. Coloquei aqui a ponte H, na mini ponte H. Aqui eu tenho basicamente um chassi de robô, né? Estou aproveitando ele e eu estou utilizando, controlando esse motor aqui. Aqui está a conexão desse motor aqui, está conectado aqui nas portas. Os dois motores estão conectados, mas perceba que aqui, ó, eu só estou utilizando o IN1 e o IN2 como nós vimos no nosso projeto. Vindo para cá para Arduino, aqui estão as conexões, potenciômetro, tá? Conforme o nosso esquemático, tá? Ligação bastante simples. Então, vou interligar aqui e a roda que estará sendo controlada é essa. Vamos lá. Então aqui, ó, potenciômetro, motor. Então perceba, vou girar para um lado, ó, devagarzinho, ó, ele já vai, ó, certo? Velocidade 0. Vou aumentar aqui, ó. Ó, rodando para um lado, quero mudar o sentido. Ó, vezes. Ó, mudou o sentido. Para lá, para um lado e para o outro. Ó. Legal, né? Então, fazendo mais ajustes dentro do seu código, você consegue deixar esse projeto legal, né? Veja que ficou massa, né? Rotação e sentido, não, melhor, sentido e velocidade só com potenciômetro. Opa, 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 legal, muito bom. E velocidade, ó. Olha, muito bom. E aí, gostaram do nosso projeto? Se você gostou do nosso projeto, curta o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, tá? Aí nas suas redes sociais. Lembrando que eu também tenho uma página no Facebook, a página é L Gustavo, e eu também tenho um Telegram, e o Telegram L Gustavo está aqui na descrição do vídeo, você pode ter acesso. Valeu e até o próximo vídeo, meu amigo.